A vida é feita de ciclos e quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que o Dr. Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida. Quero aqui agradecer profundamente a dedicação que, ao longo destes quase 6 anos de trabalho em conjunto, que se iniciou com a elaboração do cenário macroeconómico, ainda na oposição, e que se encerra hoje com a aprovação no Conselho de Ministros deste orçamento suplementar. Quero aqui, neste momento, testemunhar a extraordinária capacidade de trabalho, o excelente espírito de equipa, quer comigo, quer com todos os membros do Governo, e a constante preocupação de assegurar equidade nas decisões e o sentido profundamente humanista que sempre inspirou a sua ação. Infelizmente, o Covid não me permite dar agora o abraço que me apetecia dar ao Mário Centeno, mas Covid passado, o abraço será dado. A vida é feita de ciclos e eu percebo que, tendo sido o Ministro das Finanças, que mais tempo, não é mais tempo, mas que cumpriu não só uma legislatura inteira, o que só até agora o professor Sousa Franco tinha feito, que para além dessa legislatura ainda preparou o arranque da seguinte, que preparou todo este orçamento suplementar. O professor Mário Centeno tenha chegado ao momento de abrir um novo ciclo na sua vida. Portugal não perde um Ministro de Estado e das Finanças, Portugal muda o seu Ministro de Estado e das Finanças. Sai Mário Centeno, entrará João Leão. E essa é, aliás, a melhor garantia de que precisamente não há qualquer alteração da política. Ambos participaram na equipa inicial que elaborou o cenário macroeconómico que nos apresentámos à eleição de 2015 e em que definimos uma trajetória para esta década. João Leão foi o responsável pela política orçamental ao longo destes 5 anos, que se traduziu na termos alcançado o primeiro excedente orçamental e uma significativa redução da dívida pública. Tem a acrescentar um profundo conhecimento da economia portuguesa, seja pelos seus trabalhos enquanto académico, que é por uma vantagem muito importante que tem, que é durante 4 anos ter sido o diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014. E seguramente há 4 anos a prioridade podia não ser essa mobilização e reconversão da economia portuguesa, mas porventura hoje mais do que nunca precisamos ter a economia portuguesa no centro das preocupações do Ministério das Finanças. Mas aquilo que a nossa presença aqui dos 3, o trabalho que desenvolvemos em conjunto ao longo destes mais de 5 anos significa é que há uma tranquila passagem de testemunho que enfatiza precisamente essa continuidade da política. Referir a enorme honra que foi responder a todos os desafios que desde o final de 2014 trilhámos em conjunto, desde a elaboração do cenário macroeconómico que deu e que foi a base do programa do 21º Governo Constitucional, até toda a trajetória de recuperação da credibilidade da política económica e orçamental portuguesa, que ficou marcada com a saída do procedimento por déficits excessivos, com a eleição do Ministro das Finanças português para a presidência do Eurogrupo e com tudo o que isso significa. Foi uma enorme honra e o abraço fica para uma altura sanitariamente mais conveniente, mas foi decididamente um percurso partilhado. Um governo tem uma liderança e tem uma coesão que se reflete nos resultados que esse governo obtém. E é exatamente isso que eu hoje queria aqui partilhar. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, do ponto de vista do Ministro das Finanças, é o fim de um ciclo longo para a história da democracia portuguesa. São 1664 dias como Ministro das Finanças, que acresce
mais de 900 dias em acumulação de cargo com a presidência do Eurogrupo. Os números sempre fizeram parte deste trajeto, eles sempre estiveram certos e eu queria deixar aqui um testemunho e uma quase certeza, naquelas certezas que podemos ter, é que eles vão continuar a estar certos, porque o João Leão, com quem tive o enormíssimo prazer de trabalhar ao longo destes anos, é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já disse que era, e é o fator de continuidade de um trajeto que Portugal merece, que Portugal tem que aproveitar e que nos trouxe até este ponto com a capacidade que temos hoje de responder a esta enorme crise e com o grau de preparação que é muito elevado com que estamos a fazê-lo. Muito obrigado. Ao longo dos últimos 5 anos, trabalhei ao lado do Ministro Mário Centeno como seu Secretário de Estado do Orçamento e aproveito também esta oportunidade para agradecer o convite que me fez para essas funções. Já antes tínhamos preparado, e eu em conjunto, o cenário macroeconómico que serviu de base ao programa do PS. Por curiosidade, até ambos somos doutorados em Economia na mesma universidade, na mesma cidade dos Estados Unidos. Juntos preparámos e executámos 5 orçamentos de Estado, anos de trabalho muito intenso que foram fundamentais para atingir o primeiro excedente orçamental da democracia, num contexto de convergência com a União Europeia, de criação de emprego e de recuperação do rendimento e de redução das desigualdades das famílias. Em boa hora construímos estas bases financeiras sólidas para que o país possa enfrentar com melhores condições esta crise criada pela pandemia. É, como o Governo tem referido, uma crise profunda e súbita e que temos de responder com políticas capazes de enfrentar o desafio que temos pela frente. Importa, pois, numa primeira fase, concentrar os nossos esforços em termos de políticas de estabilização da economia no apoio ao emprego e às empresas e na ajuda às famílias e à manutenção dos seus rendimentos. Isto é fundamental para que, numa segunda fase, voltemos a recuperar a economia e, de novo, a conseguir o equilíbrio certo e virtuoso entre o crescimento da economia e do emprego e as contas certas, por outro lado. Apenas assim conseguiríamos manter e assegurar a estabilidade económica e social para os portugueses e este é um compromisso que assumo que vamos manter por agora. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.